Viajantes Bem-Vividas. Nosso Brasil é tão imenso, tão cheio de belezas e muitas vezes a gente fica focada em visitar apenas as atrações famosas e badaladas do país. Deixamos de lado lugares que foram e ainda são fundamentais para a história de nosso país e que também tem muita coisa bonita. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem e uma das criadoras deste podcast. Exatamente isso, Lília. Foi bem isso que eu senti agora em relação a Santos, que fica no estado de São Paulo. Pouco se ouve falar como um local de turismo, à exceção da saída dos cruzeiros, que saem a maioria de lá ou do Rio de Janeiro. Mas é uma cidade que teve um papel importante na história do Brasil. Já tem 477 anos e só para vocês terem uma ideia, possui o maior porto da América Latina. Foi eleita em 2018 pelo Instituto Longevidade Mongeral Argon e pela Fundação FGV como a melhor cidade para se viver depois dos 60 anos. Para nós aí é. E ainda tem muito mais. Eu sou silveiano do blog Sentidos do Viajar e também parceira na produção do podcast Viajantes Bem-Vividas. Exatamente por isso e por tantas outras atrações é que hoje vamos contar para você aqui nesse episódio sobre o que fazer em Santos. Nós duas já visitamos a cidade. Eu, morando aqui no Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de ir algumas vezes. E Silvia esteve na cidade agora no final de setembro. Silvia, conta pra gente o que levou você a visitar Santos e como que você chegou até a cidade. Então, há uns 2 anos mais ou menos, eu recebi um pacote pelo correio da Secretaria de Turismo de Santos, com várias publicações sobre as atrações da cidade e alguns produtos locais. Eu me encantei com a história e descobri que havia muitas coisas interessantes para visitar lá. Então, Santos já estava no meu radar. E daí, eu aproveitei a minha e a sua participação no Fórum Longevidade em São Paulo e fui 4 dias antes para conhecer Santos, agora em finalzinho de setembro, início de outubro. Viajei de avião de Brasília a Congonhas e de lá fui para a estação Jabaquara, de onde saem ônibus para Santos a cada 20 minutos. A passagem custa em torno de R$ 38. As empresas que vendem essas passagens e levam até Santos são a Ultra, Cometa e Expresso. E você pode deixar para comprar na hora mesmo. É mais vantajoso porque você vê o próximo que está saindo. A viagem é de 1 hora, mas na minha ida, porque o trajeto você vai subir a serra e depois vai descer, tinha muita neblina. E aí nós pegamos a Operação Comboio, que é uma ação de segurança do policiamento da estrada, que ela faz o quê? Para todo o trânsito, junta vários automóveis, carros, caminhões, e aí depois de um tempo, com uma fila já razoável, eles vão à frente como batedores, levando bem devagarinho aquele comboio. Por isso é chamada de Operação Comboio. Isso foi construído depois de um grande acidente que teve lá na Serra e por isso eles fizeram isso. Então a viagem de 1 hora passou a 2 horas, mas vale pelo cuidado com a segurança, Então, e aí chegando a Santos, tem 2 paradas. Uma é na rodoviária, no bairro Valongo, lá no centro, e a outra é na ponta da praia. Aí você que vai visitar Santos precisa decidir qual que vai ficar mais perto da onde você vai ficar, hospedado provavelmente. E você, Lilian? Você sempre foi de carro, imagino. Como que é a estrada e o tempo de duração da viagem? Olha, são mais ou menos 85 quilômetros, porque na verdade eu sempre parto de São Paulo. Eu aproveito a oportunidade que eu vou a São Paulo para fazer alguma coisa e aí sempre dou uma esticada para Santos. Então, de São Paulo, capital, para Santos são mais ou menos 85 quilômetros, vai pela rodovia Imigrante, se eu não me engano o nome, e a gente percorre mais ou menos entre 1h30 e 1h40, porque ela é uma estrada assim muito bonita, com 4 pistas para ir, 6 pistas para voltar, mas ela não é ela é assim uma estrada que a gente pode considerar
não é perigosa, mas é uma estrada que você tem que ter bastante atenção, porque tem muita circulação de caminhão, porque é uma via importantíssima de ligação da Baixada Santista com a capital. Tem muito movimento de carro, mas é uma estrada muito bonita, com pontes assim altíssimas, 3 túneis que atravessam a Serra do Mar. Então você tem que ir sempre numa velocidade moderada e bastante atento a todo o percurso, né? Quando a gente chega em Santos, a gente se dá conta de que é uma cidade bem grande, né? E a escolha do lugar de hospedagem é importante para você poder aproveitar a cidade com mais tranquilidade. Então, conta pra gente aí, Silvia, onde que você se hospedou, onde que você também indicaria a hospedagem em Santos? Exatamente. Então, o melhor para se hospedar é mais perto das praias, né? Porque é a região que tem mais comércio, você pode passear à noite, tem mais restaurantes. E a melhor indicação é na Praia do Gonzaga, a mais movimentada e bem localizada. E tem muitas opções de hospedagem por ali. Eu comparei alguns hotéis, principalmente o Ibis Santos Gonzaga Praia, que fica praticamente em frente da orla, e o Atlântico Golden Apart Hotel, que fica a 1 quadra do Ibis e 50 metros da praia. Ele não fica de frente para a praia, mas é muito pertinho da praia, né? Acabei ficando no Atlântico Golden Apart por conta do preço, que era melhor, e ele fica bem próximo, né, de restaurantes, shoppings. Então aquela região ali, tanto o Ibis como esse que eu fiquei, Atlântico Golden Apart Hotel, ficam bem localizados, fica fácil o acesso. Eu gostei muito do apartamento, do hotel, bem espaçoso, confortável, comparando com o padrão Ibis, até maior do que o apartamento do Ibis. Um bom café da manhã e achei bastante um bom custo-benefício. Mas aí descobri que bem em frente a ele tem uma outra opção que também ainda é mais interessante, que chama Gonzaga Flat Service, da mesma rede. São flats que são vendidos pela empresa em geral, mas também tem vários que foram comprados por particulares. Então você pode pesquisar nos aplicativos, né, de hospedagem e também no Instagram deles, que é Gonzaga Flat Santos. É também uma opção mais em conta, né, para ficar por ali. E Lilian, você, quais são as suas dicas de hospedagem? Olha, nós já fomos algumas vezes e ficamos muitos anos atrás em casa de família, né, na casa da família do meu marido, e das últimas vezes a gente tem ficado no Novo Hotel. Ele também é muito bem localizado. Ele fica na Avenida Ana Costa, que é uma avenida larga, importante na cidade, que dá na praia, né? E essa localização dele é mais ou menos a 3 quadras da praia, então dá para fazer tudo a pé. É um hotel bem moderno, quarto e banheiro de excelente tamanho, estacionamento, próximo a comércio, restaurantes, cafés, supermercados, e tem assim um bom custo-benefício. Ele não tem café da manhã, incluído no preço da diária. Se você quiser, paga a parte lá. Então a gente também achou que foi uma ótima opção. Quantos dias que você ficou em Santos, Silvia? Então, eu planejei 2 dias inteiros e 3 noites. Eu cheguei segunda-feira, no finalzinho da tarde, e saí na quinta-feira à tarde. Na verdade, minha programação era quinta-feira à tarde, mas eu saí mais cedo por 2 motivos. Primeiro, porque começou a chover e estava bem fechado. E segundo, que eu vou contar mais tarde, mas já vou antecipando aqui, os bondinhos estavam em manutenção e eu não podia fazer o passeio de bondinho. Então, acabei antecipando um pouco com essa vantagem de você chegar na rodoviária e comprar a passagem na hora. Mas o ideal são exatamente 3 dias suficientes para conhecer Santos, fazendo esses pontos principais. E você, quantos dias ficou em cada visita, Lilian? Geralmente também a gente fica isso, uns 3 dias em cada visita. A gente acha que é um tempo bom para visitar Santos. Mas eu depois também vou falar que de uma próxima vez eu pretendo ficar mais um pouquinho, que eu quero esticar para uma cidadezinha próxima, que depois eu conto qual é. Ei, adoro suspense.
Agora, vamos falar um pouquinho para as pessoas, né, Silvia, sobre as dicas das atrações em Santos. E nós dividimos em 3 setores ou em 3 etapas, né? Tem atrações na orla, atrações no centro e nos arredores. Exatamente. Isso ajuda um pouquinho para quem vai viajar a se organizar para montar seu roteiro, né? Fazendo as coisas mais próximas. Então eu vou começar falando pela orla, onde eu andei no final da tarde do dia que eu cheguei e com mais tempo no terceiro dia. Comecei a passear pela orla mais cedo um pouco, ainda com mais claridade. A orla de Santos, ela tem um enorme jardim no meio da orla, né, criado assim na praia. Aí tem um baita jardim. Esse jardim, ele é considerado o maior jardim de orla do mundo, abrangendo 7 bairros e tem quase 7 quilômetros de extensão e 50 metros de largura. Então você pode imaginar o tamanho, né? Em 2000, ele entrou para o Guinness Book por ser o maior jardim de orla do mundo. É um museu a céu aberto, com grande variedade de plantas e árvores, como também tem 38 esculturas nesse trajeto todo, desses 7 quilômetros, que contam a história da cidade e curiosidades da região. Uma dessas esculturas tem 15 metros de altura, toda vermelha, feita por Tomio Otaki, em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil. E essa escultura pode ser vista quase que em todo local que você está na orla. Ela chama muito a atenção e é linda. Os jardins da orla e a orla como um todo é um local muito aprazível para se andar, e no fim da tarde ela é muito bem iluminada. E os bancos que são distribuídos pelo caminho do jardim ficam ocupados por casais namorando. Eu vi muitas amigas idosas papeando, avós com os netos, família. E é interessante que tem uma via pavimentada junto à praia, então tem ali a areia da praia, aí tem uma pista pavimentada daquelas pedrinhas branquinhas, rosinhas e tal, junto à praia para caminhada. Tem o jardim, então, no meio, e depois uma ciclovia que fica no final da tarde, um trânsito que é maior do que a pista de carro e que você tem até que cuidar para não ser atropelado. Me contaram, eu fiquei estranhando a quantidade de gente andando de bicicleta e fui perguntar, né? Aí me contaram que aquela ciclovia, ela não é só usada por pessoas fazendo exercício, mas muita gente, os trabalhadores e trabalhadoras, se locomovem de casa para o trabalho e vice-versa de bicicleta. E aí eu fui prestar atenção e realmente você via muitas mulheres, muitos homens vindo com criança na cestinha ou na cadeirinha com uniformes. Então realmente é usada tanto para lazer como mesmo um transporte na cidade, o que é muito útil, né? E ao lado dessa ciclovia tem na beira da pista uma outra pista para pedestres. Então, quando você quer atravessar dessa pista para pedestre, da pista de carro, aí você vem para a pista de pedestre e você vai atravessar a ciclovia para ir lá para a praia, você tem que ter bastante cuidado e tem lugares específicos para você atravessar. Eu quase fui atropelado e o povo buzina mesmo, porque eu não estava entendendo a lógica. Então, isso é importante para você não ser atropelado. Mas é uma animação total. No jardim também tem alguns quiosques e restaurantes onde você pode fazer um lanchinho, tomar uma água de coco, dar uma descansada e observar a banda passar. Eu adorei. É realmente uma orla bem especial, né? É arborizada, né? Como você falou, e além da gente observar uma diversidade incrível, assim, de tipos de árvores e tal, é possível sempre desfrutar de uma sombra agradável em vários pontos. Para nós, eu e meu marido, a gente caminha aquilo ali de uma ponta a outra, a gente adora, a gente vai desde a praia de José Menino até a ponta da praia caminhando. Às vezes a gente faz 2 vezes esse percurso, de manhã e no final do dia. Para nós merece um destaque, assim, a mureta da orla, né? Tem um trecho desse jardim que tem uma mureta que já se tornou um símbolo da cidade. Ela é branquinha, né? Baixinha e parece assim, um cobogó, né? É muito bonitinha.
caminhar pela orla, além de ser um passeio favorito, é interessante você observar que, assim, a cada horário tem um tipo de público aproveitando de uma forma. Então, você vê que de manhã tem muita gente praticando esporte, tem outra hora que são as pessoas, parece que moradores da cidade que estão circulando. O pôr do sol é maravilhoso. Nós tiramos umas fotos da última vez que era difícil fazer as pessoas acreditarem que não tinha filtro. Muito bonito. Há vários postos de salva-vidas em estilo Art Deco, e as pedras portuguesas que revestem o piso, elas são em cor branca e vermelha, formando desenhos muito bonitos. E a gente viu assim muitas pessoas 60 a mais que nos pareceram ser moradores, né, aproveitando a orla. Agora tem uma coisa curiosíssima nessa orla que a gente vai caminhando e vai observando, e que eu acho que você também observou. Você viu os prédios tortos, Silvia? Você moraria em algum deles? Pois é, me chamou a atenção isso. Eu vi um ímã de geladeira com aquilo e perguntei o que era. Eu não tinha descoberto isso antes de ir. E aí me explicaram, né, que você andando de frente para a orla, né, você tem que andar ali naquela pista mais lá longe um pouquinho, aquela pista mais perto da areia, e olha para a orla, a gente observa vários prédios tortos ali do Gonzaga em direção à ponta da praia. E isso virou um símbolo da cidade. Por isso estava no imã, né? E dizem que aconteceu porque o terreno daquela região ele é composto de areia e argila, e as primeiras construções elas tiveram fundações mais curtas do que o necessário. E com isso houve esse pequeno inclinamento dos prédios, que é interessantíssimo. Você olha de longe e diz, não dá para acreditar. Mas eles são... Eu fiquei preocupada quando o motorista do Uber que me contou, né? Eu fiquei preocupada. Eu digo, gente, mas isso não pode cair? Eles constantemente, a segurança, né, da urbanística da cidade, fazem uma revisão daqueles prédios, medem, analisam e tal, garantindo a segurança dos moradores e dos empreendimentos que tem ali na orla, né? Você me perguntou se eu moraria lá, né? Eu vou lhe dizer assim, que eu até passaria uns dias, um tempo, porque é uma região muito linda, mas eu não compraria um apartamento ali, por duas questões. A questão do solo, que é claro que ele é sempre uma incógnita, né? E também pelos preços, porque qualquer prédio de frente para a orla é um preço que não cabe no meu bolso. Eu tenho uma amiga que alugou um apartamento ali de temporada, assim, para passar uns dias, né? Um apartamento de Airbnb. E ela disse que jogava uma bolinha para o cachorro brincar e a bolinha corria na sala. Ela botava a bola num lugar e a bola corria e batia lá na parede. Eu falei, gente, nem para a temporada eu ficaria num apartamento assim. Me sentiria bastante insegura. Mas tenho certeza que é bem cuidado nesse sentido aí de todo esse monitoramento, né? Mas você caminhando pela orla, né? Na praia do Boqueirão, que essa orla, como a Silvia falou, pega 7 bairros e tem várias praias, né? Então tem uma das praias que se chama Boqueirão, onde você vai ver a Pinacoteca Benedito Calixto. Benedito Calixto foi um famoso pintor que retratou muito da nossa história, né? Na época do Império e também da história de Santos. E essa pinacoteca fica num casarão belíssimo, né? E que vale muito conhecer um pouco sobre a história dele, até porque quase que ele foi abaixo já por várias vezes, né? Até ele ser recuperado para abrigar a pinacoteca. Na visita que nós fizemos à cidade em 2017, nós fomos conhecer a pinacoteca, entramos, a visita é gratuita e ficamos assim impressionados com a beleza das pinturas no teto de cada um dos cômodos da casa e com os enormes vitrais coloridos. É muito bonita a varanda, toda a área em torno da casa, como se fosse o quintal e o jardim, tem umas esculturas e tem um café lá também que vale a pena no final da visita tomar um cafezinho. Então é
um dos passeios, uma das coisas que você pode conhecer ao caminhar pela orla. Exatamente, saindo do prédio, né, na parte dos fundos, você vai vendo essas estruturas até o café, e achei muito lindo, eu amei esses vitrais também, como você. E bem pertinho da Pinacoteca tem uma igreja chamada Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré. É muito linda, tanto por fora como por dentro, maravilhosa. Eu acho que vale a pena sempre dar uma entradinha, uma checada, porque ela é muito, muito bonita. A entrada também é gratuita. E o passeio da orla como um todo, esses 7 quilômetros, ele pode ser feito caminhando, como Lilian diz que faz, de um canto a outro, né? Você não precisa pegar a condução. Se você quiser caminhar, é tranquilo. E na altura da ponta da praia, é possível você ver a Fortaleza da Barra, que é e os enormes cargueiros e cruzeiros saindo e chegando, porque é o caminho mesmo de entrada para o porto. E também ali pertinho você tem o Saine Santos, aqueles nomes bem grandes, né? O coração, I Love Sun, para aquela fotinha clássica e instagramável, né? Que não pode perder. É uma orla que vale realmente muito a pena. Sempre é gostoso passear por lá. Agora vamos ver as atrações da região do centro de Santos. Eu vou começar contando para vocês que nós dois somos apaixonados por trem, por bonde, além das estações de trem. Eu acho que traz uma memória, né, que eu peguei, não sei se Silvia, onde morava, pegou. A gente andou muito de trem e andou muito de bonde aqui no Rio de Janeiro. Então, um dos passeios que a gente indica fazer na cidade de Santos é o passeio no bondinho, né? O primeiro passo é ir até a antiga estação de trem do Valongo. É uma lindeza, inspirada na arquitetura londrina. Ela foi inaugurada em 1867, ocasião em que a São Paulo Railway, a primeira ferrovia do estado de São Paulo, começou a funcionar. Essa ferrovia, ela foi muito importante, porque ela ligava Santos a Jundiaí, e era um meio de transporte assim que fazia toda essa ligação do interior do estado de São Paulo para o litoral, principalmente para escoar a produção cafeeira. Então, o prédio, ele é numa arquitetura que eles chamam vitoriana, em Londrina, como eu falei. Atualmente, abriga a Secretaria de Turismo e um restaurante-escola. Dali, da frente da estação, partem os bondinhos nesse passeio chamado Bonde Turísticos de Santos. E ele faz um circuito pelo centro histórico. Você compra na hora o ingresso. Bem, você imagina que assim, o bondinho, ele é super disputado para fotos, né? Você entra e senta no bondinho e você vê os anúncios antigos que estão no alto, próximo ao teto do bonde, e também traz uma recordação muito boa para quem andou de trem na infância. E esse guia, o bilíngue, ele vai acompanhando o passeio e contando toda a história, né? Então ele contou que em Santos, em 1870, começou a ter bonde e ele era puxado por cavalos. Só em 1909 que ele passou a ser elétrico. É praticamente uma viagem no tempo. E aí nós pegamos o trem 32, existem vários tipos de bondinho. Nós pegamos o bonde 32, que é o mais antigo. E ele tem detalhes muito interessantes que ela foi explicar. Ele tem um estribo duplo. O estribo é como se fossem 2 degraus, né? Uma escadinha para você subir no bonde. Porque na época que ele funcionava, né, antigamente, as mulheres usavam roupas compridas e às vezes mais apertadas por causa das anáguas e tal. Então elas não conseguiam abrir muito a perna para poder colocar o pé lá no alto do bonde, né? Quando ela mostra esse detalhe pra gente e ela vai mostrando cada casarão que passa, dá o nome, explica quem morou ali, o que funcionava na época e tal. E ela também fala de alguns detalhes arquitetônicos, como por exemplo, alguns desses casarões antigos, eles têm portas assim bem grandes e bem largas, né? E por que era isso? Porque em vários deles era por onde as carruagens entravam nas casas, né? Então as carruagens eram como se fossem os carros, né? de agora.
fora. Então, a carruagem entrava para estacionar dentro da casa. E muitos desses casarões históricos, ela nos mostrou que estão sendo restaurados num programa de incentivo, né, à restauração, que isenta de impostos quem tiver essa iniciativa. Então, muitos estão sendo recuperados para serem transformados em restaurantes, cafés, lojas e outras coisas assim. Depois desse passeio no bonde, né, eu e meu marido costumamos fazer um passeio a pé, porque aí é uma oportunidade, depois que a gente já viu todas essas coisas, poder conhecer de perto as igrejas e as casas. E entre elas, uma que eu sugiro que o dia que vocês forem a Santos também procurem conhecer é a Casa da Frontaria Azulejada. Ela tem toda a fachada revestida de azulejos portugueses que foram importados, né, para cá, e foi uma residência e armazém do café. Hoje ela está sendo recuperada e eu não sei dizer para vocês se já foi inaugurada com alguma coisa. Mas eu sei que a Silvia também fez um passeio muito bom pelo centro da cidade. Então conta agora pra gente, Silvia, como é que foi esse passeio pelo centro? E foi super legal, porque eu tive a indicação da Cecília, do blog Viajante Econômica, que mora ali em São Vicente. E ela então me deu a dica, porque o bondinho não estava funcionando nesses dias, né? E aí eu comentei com ela, não vou poder fazer o passeio do bondinho. Mas daí ela disse assim, então começa de outro jeito. E aí ela me deu essa dica bem legal de onde sair para fazer o passeio. Então eu saí bem cedo do hotel, bem cedo que eu falo assim, 8h30, né? Que eu não sou de madrugar, não. E fui até a Praça Visconde de Mauá, onde fica o Palácio José Bonifácio, que hoje funciona a prefeitura e que pode ser visitado gratuitamente das 11 às 17 horas. A praça é muito ampla, muito bonita, bem arborizada e estava também bem decorada. Como eu fui no início da primavera, tanto a praça estava com os trabalhos de crochê coloridos de flores e várias flores também, como a própria escadaria da prefeitura estava com vários vasinhos coloridos de flores coloridas. Estava assim maravilhoso. Aí visitei essa região, andei pela praça e tal e segui caminhando, contemplando. O andar por esse centro é uma delícia, porque é isso, você vai contemplando as construções antigas. Às vezes você tem assim ruas inteiras de casas de arquitetura eclética, neocolonial e arte nouveau. E aí eu fui caminhando em direção à Praça Barão do Rio Branco, aonde está a Igreja Nossa Senhora de Monte Carmo, que é muito bonitinha, bem assim, um estilo bem diferente, não é aquela coisa muito de rococó, não, é esse neoclássico mesmo. E ao lado, grudada nela, como eram as construções antigamente, né, está o Panteão dos Andrada. Em frente a esse panteão tem uma escultura de corpo inteiro, de tamanho normal, de José de Bonifácio. Neste panteão estão os restos mortais, tanto do José Bonifácio como de seus irmãos, que eram personagens muito ativos na vida política brasileira naquela época, durante os primeiros anos do governo de D. Pedro I. E eles foram apontados como os homens mais poderosos do primeiro reinado. Por isso essa grande homenagem. E aí, caminhando, sempre admirando as diversas construções e suas arquiteturas, eu segui em direção à Rua 15 de Novembro, aonde está o edifício da Bolsa do Café, hoje patrimônio histórico e artístico nacional, que funciona lá hoje o Museu do Café, que abre de terça a sábado das 9 às 18 horas. Então, por que eu fui em direção ao Museu do Café primeiro? Porque ele é o monumento que abre mais cedo ali no centro de Santos. Então comecei por lá, para daí chegar lá onde é a estação do bondinho. Foi ótimo esse trajeto. E o Museu do Café, ou esse prédio da Bolsa do Café, né, tem uma arquitetura belíssima, tanto no prédio externamente como internamente. Internamente ele tem um maravilhoso vitral que fica no salão principal e que foi feito por Benedito Calixto, aquele que a Lilian falou da Pinacoteca lá na Orla. O que acontecia nessa Bolsa do Café? Nesse prédio ocorria
2 vezes ao dia, todos os dias, o leilão que definia o preço da saca do café. Isso aconteceu até 1957. O museu hoje, então, recuperado, né, conta toda a história do ciclo do café no Brasil, inclusive dos outros estados, mas São Paulo teve uma participação importante, né, especialmente ali perto do porto, para mandar exportar o café. E do lado desse salão do leilão, que são cadeiras pretas, madeiras assim super famosas, muito lindo, tem também uma cafeteria, onde você pode ali sentar, depois de visitar o museu, que tem 3 andares, descansar, tomar um cafezinho, e lá você pode provar dos excelentes cafés brasileiros. Nesse prédio você paga ingresso, mas só R$10, e no sábado é gratuito. Uma das coisas que eu mais gostei no Museu do Café, né, é exatamente o salão principal que você mencionou, porque é assim impactante, né, esse vitral que está no teto, e também a fachada. O prédio é muito imponente. De vários lugares que você vem caminhando pela rua, né, você avista o Museu do Café, que ele fica meio que numa esquina. Então, assim, você tem vários lugares que você vê, e ele tem uma cúpula muito bonita e tal. E eu achei, assim, muito interessante você exatamente ter preservado aí a história desse ciclo do café, que foi tão importante na economia brasileira, na nossa história. E também uma coisa que eu soube lá é que é um espaço de pesquisa também. Então, isso é muito legal. O que mais chamou a atenção sua nesse lugar tão lindo, Silvia? A arquitetura, que é realmente maravilhosa, né? Externamente, como você disse, ele é muito imponente, mas o que mais me chamou a atenção foi esse vitral no teto, que ele é belíssimo, belíssimo. Fotografei, filmei, etc. Tem também um relógio muito bonito na torre central interna, e o que me tocou no coração foi ver um vestido da Tarsila do Amaral. Ela tem uma foto dela usando o vestido, e tem uma manequim com o vestida no vestido, né? Ou vestida com o vestido que a Tarsila do Amaral usou numa cerimônia que aconteceu lá. Eu sou super fã dela, e aí quando eu vi, eu fui lá ver com detalhes o que tinha mais a Tarsila do Amaral, e também tem uns pequenos quadros dela. Então ela foi ali, quer dizer, ela esteve ali, ela conviveu naquele espaço. Aí eu me emocionei, porque eu sou hiper fã da Tarsila do Amaral. Nesse museu, num dos andares, a exposição mostra o papel das mulheres, né, nessa época, né? E algumas mulheres, elas tinham um papel de mecenas, né, de apoio às artes, né, dar lugar às artistas, e mostram outras mulheres também. Eu vi também essa coisa da Tarsila. O que também acho que é interessante lá é que nessa fala de contar a história das mulheres, eles fazem um contraponto das mulheres escravizadas, porque muitos homens e mulheres escravizados foram trazidos para trabalhar no Brasil nesse processo de plantio e produção do café. E além disso, eles mostram também as mulheres que eram proprietárias das grandes fazendas. Então, eles fazem esse contraponto entre essas duas classes sociais que estavam envolvidas na produção do café. Foi uma mostra que me emocionou bastante, porque muita gente sofreu nesse processo de produção do café, enriquecendo o Brasil. Bem, e o que mais você conheceu no seu passeio pelo centro, Silvia? Então, continuei nesse caminho aí, apreciando a cidade, sempre caminhando em direção ao Museu Pelé, que foi construído. Eu achei super interessante isso. Logo na entrada tem uma placa bem grande com todos aqueles que participaram da construção. Então, foi uma recuperação de um prédio antigo que estava bem destruído, e várias empresas entraram para a recuperação, além do governo. Então, teve uma participação interessante, não foi simplesmente o governo. Né? Eu gostei de ver isso. Grandes empresas mesmo conhecidas nacionalmente participaram. O prédio tem 3 andares, é muito bonito, muito bem organizado, e conta, assim, já de início a primeira coisa que você vê quando você sai do hall de entrada é uma escultura do Pelé em tamanho inicial, que diz que foi moldado no próprio corpo dele, né? E o museu conta a história do nosso herói do futebol desde criança, quando ele
brincava de bola na rua e já se destacava até o final da sua carreira. E com a exposição de todos os troféus, medalhas e presentes recebidos. E tem também muitos comentários, frases, né, de pessoas que o conheceram, de treinadores, de rivais, de concorrentes. Então você acaba tendo um perfil da vida dele muito interessante. Então ele foi um jogador, né? Pelé foi um jogador que iniciou no time do Santos com 15 anos. Ele fez 1.280 gols e está no Guinness, que foi o jogador que fez mais gols, né, do Brasil. E nos trouxe o título de campeão mundial em 3 Copas. A primeira no ano que eu nasci, 1958, que eu fiquei lá toda derretida, tirei um monte de fotos, achei super legal. Então vale você ir com um pouco de tempo e ler também como que foi esse processo da reconstrução do prédio, onde está o museu hoje. É bem interessante. Ele é aberto de terça a domingo, das 10 às 18 e a entrada é gratuita. E, então, como eu falei no início, os bondinhos não estavam funcionando, estavam em manutenção naqueles dias. Eu estive lá, então não pude ter essa experiência que a Lilian teve, né? Vou ter que voltar. Terminei aí no Museu do Pelé, eu peguei um Uber e fui para a estação do funicular para subir o Monte Serrat, que é outro local imperdível para ser visitado. Ele pode ser acessado por esse bondinho funicular ou por uma escadaria que fica a 240 metros acima do nível do mar e tem só 402 degraus. Aí, se você quiser se exercitar, você vai subindo os degraus, né? No alto do monte está o prédio do antigo cassino do Monte Serrat, que foi inaugurado em 1927 e ficou ativo até 1946, quando os cassinos e o jogo foi proibido no Brasil. Então ele conta toda a história desse período áureo, né, dos cassinos. Lá aconteciam grandes festas, frequentavam os barões do café, as autoridades do país, artistas diversos, tem fotos de vários, e o prédio, que é muito bonito, tem espelhos belíssimos, enormes, vitrais, cartas, moedas, materiais usados no jogo, né, nas roletas, aqueles jogos de cassino, estão todos lá guardados. E você pode fazer também uma visita guiada por toda a área do prédio e também a sala de máquinas do funicular. E nesse espaço do cassino tem um café, uma cafeteria com as janelas todas de vidro e aquelas mesas e cadeiras de madeiras antigas da época, com uma vista belíssima da cidade. Aliás, o cassino é um dos lugares que você tem a melhor vista da cidade de Santos, da Baixada Santista. Então, vale a pena porque você ganha conhecer o cassino e ainda tem essa vista linda. E logo ao lado do cassino, você sai pelos fundos do cassino e sobe assim uma ruazinha bem pertinho, tá um pequeno santuário que chama Santuário de Nossa Senhora de Monte Serrat, claro, né? Construído entre 1598 e 1603, que também você tem de um lado e do outro uma vista muito bonita da cidade. E tem uma lenda sobre esse monte, né? Que teve uma época que disse que a cidade foi invadida por piratas, ou uns dizem que foi piratas, outros dizem que foram outros povos, etc. Tal. Eu não tenho assim uma definição. É uma lenda que parece que aconteceu mesmo, mas não está muito bem definida. E aí o povo foi avisado por algum sinal sonoro, e aí o povo da cidade foi subindo o morro. E o que aconteceu? O morro caiu a terra, teve um deslizamento muito grande. E aqueles piratas ou aqueles invasores foram soterrados. Então, por isso, construíram a capela e deram o nome de Nossa Senhora do Monte Serrat, porque ela salvou a população daquela cidade. Eu adorei conhecer essas histórias. E esses passeios todos aí, eu fiz pela manhã. Então, pra você ter uma ideia, né, de tempo que você gasta, eu fiz todo esse passeio da Praça Mauá até terminar o Monte Serrat pela manhã. E uma coisa que eu quero destacar aqui, eu encontrei uma senhora de 80 e poucos, 83 anos, que fez esse passeio também nesse funicular. E até tirei umas fotos com ela e publiquei e tal. Então, para dizer que você também, com qualquer idade, pode fazer esse passeio.
Bem, então assim, o que a gente contou aqui para vocês é que tem um passeio, então, no que a gente considera o centro, né, o que é o centro histórico, que tem não só o passeio do bonde, como toda essa parte da histórica que a Silvia conheceu, e você pode complementar fazendo essa visita ao Monte Serra. Esse passeio eu ainda não fiz. Bem, e agora você disse que você conheceu algumas atrações nos arredores da cidade, eu também conheci algumas atrações, mas eu queria que você contasse o que você conheceu o que você está chamando de arredores, né, das cidades, e o que você teve oportunidade de conhecer. Ah, legal. Então, eu chamei de arredores lugares que não estão assim muito perto um dos outros, porque tudo que a gente falou até agora era fácil, né, de ir um pertinho do outro. Esse passeio, então, eu fiz de carro, conduzida pela Cecília, que eu já comentei aqui, viajante econômica, que mora em São Vicente, ali do lado. E ela me levou para conhecer, então, o mercado de peixes, que é uma construção nova, é uma área nova, bem amplo. Eu fiquei louca para comprar um monte de peixe, tudo fresquinho, maravilhoso. Ele fica ali na altura da Ponta da Barra, numa rua paralela, não fica na orla, fica numa rua de trás da orla. É muito grande, linda a construção da fachada, e tem um presente que quando você vai lá para a fachada, na frente do mercado, tem muitas garças que vão ali comer, né? Porque os próprios vendedores de peixe, né, das bancas de peixe, trazem restos de peixe para manter as garças ali. E aí você pode tirar foto com as garças, elas ficam bailando ali e fazendo um show à parte. E outra coisa que eu achei bem interessante é que, olhando para frente, do outro lado da rua, tem um prédio com um enorme mural pintado com vários destaques da cidade, incluindo os muros, que são simbólicos, que a Lilian mencionou, e também uma foto enorme do Pelé. É muito interessante fazer essa visita. Esses muros, eles também se referem aos diversos canais que tem na orla, que foi um destaque também da organização, da urbanização da cidade, que tem eu não sei se agora são 7 ou 9 canais, que eles sempre começam com esse murozinho. Esses canais emissários, eles são canalizados lá para aquele emissário no final da orla ou no início da orla, onde você quiser começar, né? Onde tem aquela escultura da Tomi Otaki. E depois dali a gente foi visitar o aquário da cidade e o orquidário. Eles ficam bem distantes um do outro. É um lugar que você tem que ir de ônibus ou de carro mesmo. O aquário fica mais perto do mercado de peixe, então pode ser visitado primeiro. Bem interessante, o aquário, por exemplo, é o mais antigo do país, né, do Brasil. Então, por conta disso, vale a pena visitar. O orquidário, ele também tem animais hoje. Eu vi lá cotia, tartarugas, alguns pássaros, mas particularmente eu achei assim um pouco abandonado, sujo, com poucos animais, poucas orquídeas também. Achei assim, não seria assim um ponto indispensável de visitar. Mas depois eu fui informada que a prefeitura, sempre na época das férias, ela dá uma incrementada nesses dois pontos de visita, né? Então talvez na época de férias e tal seja interessante ir. E dali a gente saiu para dar uma volta em São Vicente, que com Santos dividem o espaço da ilha de São Vicente. E Santos se separa de São Vicente só por uma rua. É contínuo, uma outra é grudadinha. De lá, de São Vicente, a gente avista toda Santos e é muito bonita. São Vicente também tem praias belíssimas e uma coisa que é interessante, que a Cecília me contou, é que tem um custo de vida menor do que Santos. A gente visitou a Ilha Pochá e fomos a algumas praias, todas muito bonitas, e é um lugar que vale a pena explorar. Então, eu já sei que numa segunda ida eu quero ficar uns dias a mais para conhecer melhor São Vicente. Sempre que a gente visitava Santos, a gente ia pelo menos até a Ilha Porchá.
passear na Ilha Porchá, que já é São Vicente. Mas a gente só ia ali. Tem uma praia que eu acho que é Praia dos Milionários e Praia de Itararé. A gente olhava essas duas praias. Tem um prédio ali que a gente ama, que fica bem assim, eu acho que na divisa dessas duas praias. Eu acho que uma praia fica meio que para os fundos do prédio, uma outra fica para frente, que se chama um prédio Maraú. É um patrimônio histórico de São Vicente. Ele é da década de 50. Teve uma construção aí por um arquiteto famoso e tal. Muito bonito, mas a gente ficava só até ali. Dessa última vez, a gente resolveu explorar São Vicente. Então, pra gente, em termos de arredores dessa vez, nós visitamos São Vicente e visitamos o Guarujá. Então, em São Vicente, nós fomos conhecer o monumento de 500 anos, porque São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Ela foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. E aí tem esse monumento lá em cima, que é tipo um mirante muito bonito, que é uma obra de Niemeyer. De lá você vê Santos, você vê São Vicente, né? Você vê as praias, então é bem legal. E bem cuidado, bem arrumado, lugar para você estacionar e tal. Depois nós fomos também caminhar pela orla de São Vicente. Eu achei que a praia pela qual a gente caminhou, ela não era tão bem cuidada, mas valeu a pena a caminhada por lá. Depois nós fomos conhecer a Ponte Pêncil, que é uma das primeiras pontes suspensas do Brasil. E a gente já tinha visto fotos dela, então nós fomos até lá para conhecer. Os materiais dela são todos importados. E o caminho para você ir desde a praia até essa ponte é um caminho muito interessante. São prédios todos mais ou menos dessa época da década de 50, né, de 1950. Tem um letreiro, eu amo São Vicente. Nós fomos visitar também o Parque Cultural Vila de São Vicente, que é uma reprodução de como era a Vila de São Vicente quando ela foi inaugurada. Então é muito bonitinho. E tem a Igreja Matriz de São Vicente também, que é uma igrejinha pequena e muito engraçadinha. Então isso nos mostrou que numa próxima visita a Santos, merece a gente ficar uns dias a mais para poder conhecer melhor São Vicente. No Guarujá foi uma coisa assim também de uma recordação, né, de voltar a Guarujá, que a gente tinha ido numa das primeiras visitas a Santos. Nós fizemos um passeio de carro primeiro por várias praias e cada uma delas a gente parava para descer e dar uma voltinha. Então nós conhecemos a Praia de Tombo, Astúrias, Pitangueiras, Enseada e paramos também na praia principal de Guarujá para fazer uma caminhada. E nós achamos assim que a orla também é muito bem cuidada. Tem letreiro para você tirar foto, tem muitos quiosques com restaurantes, tem banheiro, tudo muito bem equipado. E fizemos uma visita a um mirante, Mirante de Galhetas, que é uma praia e que lá em cima tem um mirante que a prefeitura agora fez todo com chão de vidro, com balanço instagramável, e de lá a vista das praias é belíssima. Então a gente até decidiu que da próxima vez a gente vai dividir a nossa estadia. Ficar uns dias em Santos para poder conhecer melhor São Vicente e também ficar uns dias hospedado no Guarujá e poder aproveitar um pouco mais essa região. Agora, falando de restaurante, Silvia, o que você destacaria? Então, eu tinha uma lista com boas indicações de restaurantes. Mas segunda-feira, quando eu cheguei, estava quase tudo fechado. Então eu fui a um restaurante japonês, Koyama Sushi, e comi um rodízio e estava maravilhoso. E eu falei com o maître e tal, que eu gostava de coisas assim diferentes, o que ele tinha de diferente nesse rodízio. E aí ele me serviu vários pratos, alguns com azeite trufado e alguns com trufas mesmo, que eu amei. Foi muito bom, recomendo. E quando eu fui ao centro, eu também almocei naquele restaurante escola, que fica lá na estação do Bondinho, né? Na antiga estação de trem. Esse restaurante chama Estação Bistrô. E o prato estava muito bem apresentável, muito bonito. A única coisa que eu citaria é que a carne não estava exatamente no ponto mal passado que eu pedi. Estava um pouquinho passado demais. Mas a gente desculpa, né? Porque é restaurante escola. Então eu super recomendo ir lá, é da Faculdade
comunidade de católica de Santos. Vale a pena conhecer esse restaurante. Muito bem servido, uma estrutura boa, e você conhece também o prédio. E um destaque, eles têm um elevador, porque são prédios antigos, tem degrauzinhos. Então eles têm um elevador para que a pessoa possa vir da calçada e entrar no prédio. Eu achei super legal esse pensamento de acessibilidade, né? Outro restaurante que eu almocei por indicação da Cecília foi o Estrela de Ouro, que fica numa rua paralela à Orla, na Ponta da Barra. Ele fica dentro de um clube japonês e é um self-service. Quando ela me falou self-service, eu fiquei meio assim, né? Eu digo, será? Já era até um pouquinho passado da hora. Eu digo assim, capaz de já não tá legal. Mas eu fui assim mesmo e eu achei super interessante. Tava com bastante pessoas descendentes, né, de japoneses, mas também tinha públicos diversos. Eles têm vários balcões diferentes de self-service, então eles têm pratos típicos japoneses, que eu amo, e tem também comida normal, né, comida brasileira, então fica a gosto de quem estiver ali. Tudo muito limpinho, muito saboroso, é um lugar bem longo, bem grande, e eu até optei por sair e comer numa parte aberta que eles têm com uma vista pro mar. Não estava tão bom porque estava meio quente, mas eu gostei assim mesmo. E a dica que eu dou para ir a esse restaurante é que tem um ônibus verde número 23, que ele passa de um lado ao outro da orla. Então você pode, inclusive, se você não quiser andar toda a orla, você pode pegar esse ônibus e fazer uma parte com ele, porque ele vai de um ponto a outro lá do final do emissário, onde está a escultura vermelha, passa desse restaurante. E ele tem um ponto de parada exatamente em frente a esse restaurante. Então fica super fácil de chegar lá para quem não está de carro. São essas as minhas dicas. Bem, eu também almocei nesse mesmo restaurante, Estrela de Ouro, que foi indicação da Cecília, do Viajante Econômica. Quando eu estive em Santos, ela também foi me pegar no hotel, nós fomos tomar um café numa cafeteria muito gostosa, e aí ela indicou esse restaurante pra gente ir almoçar. E nós fomos, e foi bom porque a gente comeu peixe, comeu coisas com camarão e tal, foi bem legal. E o preço é ótimo. Bem, além disso, eu fui numa rua que tem lá em Santos, chamada Rua Gastronômica, chamada Tolentino Filgueiras. Ela é uma rua com esse nome, né, cheia de restaurantes, muitas opções. Ficava muito pertinho do Novotel, a gente ia caminhando e nós escolhemos um restaurante italiano que a gente já tinha comido de uma outra vez, mas eu não lembro o nome dele. Mas é uma rua assim com várias opções, você pode ir caminhando e olhando o que mais agradar e escolher o que você deseja experimentar, né? Tem culinárias variadas também. Super dica essa. Bom, amiga seguidora, nós vamos nos encaminhando para o fim desse episódio, deixando para você muitas dicas do que visitar, onde se hospedar e onde comer em Santos, ressaltando que você pode deixar uns dias para visitar São Vicente e, quem sabe, também incluir uma ida ao Guarujá. Santos é uma cidade fácil de visitar, muito adequada para as pessoas 60+, assim como para mulheres que viajam sozinhas, né? Foi muito interessante ouvir essas dicas da Silvia, que são dicas bem fresquinhas, porque ela acabou de ir a Santos agora, no finalzinho de setembro. E é isso aí, mais um episódio para vocês e esperamos que você, nosso ouvinte, tenha gostado de saber o que fazer, o que tem, né, para fazer e visitar a cidade de Santos. E depois que você ouvir esse episódio, não esquece de enviar para suas amigas. Toda vez que você compartilha nossos episódios, o nosso podcast fica mais relevante e é mostrado para um maior número de pessoas. Se você quiser falar conosco, enviar alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui em um dos episódios, você pode enviar um e-mail para viajantes-bem-vividas@gmail.com ou mandar uma mensagem pelo Instagram. Nós vamos adorar receber seu feedback. E não se esqueça, nós temos mais de 50 episódios já publicados e a cada 15 dias nós publicamos um novo. Encontraremos com você aqui daqui a 2 semanas. Abraços e até lá!